Boa tarde a todos do Grupo Espírita Francisco Pinto. Cá estamos mais uma vez para fazer o nosso estudo do ESD juntos, aqui através do YouTube, tentando suprir um pouco as nossas ausências físicas e tratar hoje de um tema muito peculiar para o espírita. Nós falamos muito sobre ele. O vídeo que vocês viram hoje, que eu encaminhei pelo WhatsApp, dá para dar uma noção do que nós vamos conversar. Falaremos hoje sobre sintonia e afinidade, fazer a devida distinção entre esses dois conceitos e também trazer as informações que constam lá no nosso material de estudo do ESD. Então, para início do nosso trabalho hoje, vamos pedir então ao Mestre Jesus que abençoe este momento, nos envolvendo a cada um de nós em vibrações de paz, de harmonia e de equilíbrio, nos intuindo, direcionando as nossas atenções, as nossas energias para este momento e trazendo para a nossa presença os amigos espirituais que aqui se encontram, os dirigentes dos trabalhos da nossa casa de oração, no plano espiritual, e todos aqueles que se interessam pelo nosso progresso intelectual, pelo nosso progresso moral e que também nos acompanham nesses estudos da casa de oração. Envolve-nos, Mestre Jesus, e se conosco agora e sempre. Que assim seja. Então, sem muitas delongas, o vídeo que foi passado para vocês tem o objetivo de introduzir a temática que nós vamos trabalhar na noite de hoje e também, a partir dele, a gente fazer algumas reflexões, certo? Então, eu vou começar aqui a compartilhar telas com vocês. Vamos trabalhar com o tema Relações no Além-Túmulo. É assim que ele se apresenta em O Livro dos Espíritos. Simpatias e antipatias. O material também, o roteiro, já está disponibilizado para vocês no WhatsApp. Nosso objetivo, então, é explicar como se processa o relacionamento entre espíritos no além-túmulo, já que esse módulo 1, ele diz respeito à vida no mundo espiritual, a gente vai falar, então, sobre esses relacionamentos ocorrendo no mundo espiritual. E identificar as causas que determinam as relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. E é bom que a gente comece com esta mensagem do Cristo. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E aqui a gente já faz uma pequena reflexão sobre o que quis dizer Jesus quando nos diz que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aqui Jesus faz a distinção entre o dizer e o fazer como elemento principal para o ingresso, digamos assim, do indivíduo no reino dos céus. Que nós já entendemos não se tratar de um reino, de um espaço físico, mas sim do filho, digamos assim, que ingressa e vive a lei divina. Então, ele não é somente aquele que diz, porque mensageiros, pessoas que verbalizam a vontade de Deus, nós temos aos montes. Não é? Já teríamos aqui os demagogos, não é? Os religiosos extremamente moralistas, não trazendo aqui nenhuma crítica a nenhuma religião, mas eles estão presentes em todas, inclusive no Espiritismo. Não é? Muitas vezes são aqueles que afirmam com a fala a mensagem de Jesus, mas não vivem. E é essa advertência que o Mestre faz, quando diz que aqueles que dizem Senhor, Senhor, não necessariamente são os que fazem a vontade do Pai. E na relação de espírito para com espírito, no sentido de trazer para a nossa aproximação, trazer para a nossa convivência, para a nossa interação, espíritos que vibrem na mesma dinâmica que nós, a gente pensa em estes espíritos se aproximando de nós, não a partir do que nós dizemos, mas do que efetivamente nós somos.
E o que nós somos é o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. A fala nem sempre está de acordo com essas movimentações, né? Então, aqui Jesus já nos advertia sobre essa questão. O outro ponto vai dizer respeito exatamente à introdução do vídeo dos Amigos da Luz, intitulado Sintonia, né? Se estivéssemos presentes aqui juntos fisicamente, a gente poderia falar bastante sobre aquele vídeo, inicialmente porque nos reconhecemos nele, nas discussões, na forma como nós tentamos muitas vezes encerrar as discussões e também quando, pela nossa invigilância, a gente retoma as mesmas discussões. O que o vídeo nos mostra também é a atuação de espíritos desencarnados na vida cotidiana. E por isso a gente não deve manter em mente que as situações infelizes são provocadas pura e simplesmente pelos espíritos desencarnados e que nós somos, como no próprio vídeo mostra, meros personagens de um jogo de videogame em que eles nos controlam. Já passamos da hora de pensar que para que haja aquele controle, é preciso que haja sintonia entre quem briga e entre aqueles espíritos desencarnados na mesma vibração. É disso que nós vamos falar hoje. E para início de conversa, é importante que a gente observe, dentro do nosso conhecimento em torno da doutrina espírita, de tudo que nós já analisamos e aprendemos aqui no ESD, é possível para nós estabelecermos alguma diferença entre afinidade e sintonia? Ou para nós, esses dois termos são sinônimos? Lembrando que nós estamos aqui online, no nosso bate-papo. Então, se vocês quiserem interagir a esse respeito, fiquem à vontade. A gente vai respondendo à medida que o vídeo vai passando e vocês sabem que poderão acessar esse vídeo novamente em qualquer momento, ok? Para início de conversa, é importante que a gente saiba os conceitos do que vem a ser afinidade e do que vem a ser sintonia. Então, para início de conversa, não são sinônimos, são coisas distintas. Ah, Diego, mas um liga ao outro. Aí sim, um vincula ao outro de fato. Mas são movimentações distintas e agora a gente vai ver por quê. Olha lá o conceito de afinidade. Consiste na semelhança, identidade, conformidade de gostos, interesses, sentimentos, propósitos, pontos de vista. É uma premissa necessária para que se estabeleça a sintonia. Vou dar um exemplo para vocês de como a gente pode estabelecer a questão da afinidade, ok? Lá no Grupo Espírita Francisco Pinto, nós todos somos afins, ou seja, possuímos afinidades. E eu já respondo, independente da sua resposta. Sim. Qual é a nossa afinidade lá no Grupo Espírita Francisco Pinto? A gente pode enumerar o interesse pelo conhecimento e estudo da doutrina espírita. Esse interesse nos torna afins. Ah, Diego, mas tem uns que sabem mais, tem uns que sabem menos, tem uns que não sabem nada. Não importa. Aqui a afinidade diz respeito ao interesse. Todos estão interessados em conhecerem e estudarem o Espiritismo, certo? Então já há identidade de interesse. Pronto. Outro instrumento de afinidade. Nós temos conformidade de comportamento na casa espírita. Como assim, Diego? Quando todos nós chegamos no centro espírita, chegamos cada um com os nossos conhecimentos, não é verdade? Então, aqui no nosso grupo, aqui pela nossa experiência, nós temos pessoas que já estiveram na Umbanda, no Candomblé, temos pessoas que vieram da Igreja Católica, temos pessoas que provavelmente ou já tiveram experiência na Igreja Evangélica, temos pessoas que sempre foram espíritas, não é isso? Somos diferentes sobre esses aspectos, mas somos conformes, ou seja, estamos em conformidade
com a forma que nós devemos estar na casa de oração. Ninguém chega nu, ninguém chega trazendo conhecimentos ou práticas de outras religiões para serem implementados na casa espírita, porque já há um entendimento. Nós já estamos em conformidade com a prática da casa espírita. Então, observe na sopa, todo mundo que pode e quer participar, participa, porque ali todos já compreendem o processamento da elaboração da sopa para ser entregue. Então, cada um participa em qualquer nível, mas todos estão ali certos, conformes, sobre de que forma o trabalho deve ser feito. A diferença disso seria totalmente a dificuldade em se estabelecer os trabalhos. Ah, porque eu acho que a sopa não deve levar massa. Ah, porque eu acho que a sopa deve ser feita com carne. Ah, porque eu acho que a sopa deve levar frango. Ah, porque eu acho que a sopa só deve ser verdura. Ah, não, acho que a sopa tem que ser de feijão. Imagine a bagunça que seria produzir essa sopa e distribuir como vem sendo feito o trabalho na casa. Então, há conformidade. E há também, amigos, propósitos afins. Quais são os nossos propósitos? Alguém ali na Casa Espírita, no Grupo Espírita Francisco Pinto, está para ganhar dinheiro? Se estivesse, já não estaria na casa. Ou em qualquer casa espírita, não é verdade? Quais são os propósitos que nos fazem estar na casa espírita? Além do interesse em conhecer e estudar. Nos trazer paz, nos trazer tranquilidade, nos trazer entendimento sobre a vida, nos trazer reflexões importantes para o crescimento individual de cada um de nós. Não é isso? E por essa questão, nós nos afinamos uns aos outros, apesar de sermos totalmente diferentes uns dos outros. Isso é o que nos torna um grupo de pessoas afins, afinadas. Logo, na medida que a gente se afina, os trabalhos se processam. E por que os trabalhos se realizam na casa espírita com esse grupo tão diferente? Porque não basta sermos afins, nós também estabelecemos a sintonia. Porque é pela afinidade que nós nos atraímos e é através dessa atração que a gente desperta a aproximação afetiva, de propósitos, de interesses, de formas de pensar, e aí nos afinamos, não é? A sintonia, então, vai ser o resultado da afinidade. Olha o conceito de sintonia. Se estabelece em virtude da atração e da simpatia, que passa a vigorar entre as pessoas que mantêm afinidade. Então, conceito inicial, afinidade e sintonia são coisas distintas. No entanto, para estarmos em sintonia, inicialmente precisamos construir os laços de afinidade. E isso acontece de uma maneira muito natural, seja no trabalho espírita, seja no trabalho profissional, seja na família. Nós vamos ter sempre a aproximação muito mais sutil, muito mais tranquila, com pessoas que pensam da mesma forma que nós, que agem mais ou menos da mesma forma, que têm um entendimento da vida mais ou menos próximo, do mesmo jeito que nós temos. E assim nós nos aproximamos. A partir do momento que nós nos aproximamos, e porque nos gostamos, nutrimos afetos uns pelos outros, a sintonia se estabelece. Ah, Diego, como é que eu posso saber, então, que a sintonia se estabelece no Grupo Espírita Francisco Pinto? Eu já não posso responder por vocês, mas posso dar exemplos. Os próprios trabalhos da casa hoje se mantêm em realização, muito particularmente em razão da sintonia. Não só entre o grupo encarnado, mas entre o grupo encarnado e o grupo também atuante na casa, no mundo espiritual. Estes espíritos, se não encontrassem laços de sintonia entre nós, não se estabeleceriam nesses trabalhos. Ou melhor, se tivéssemos um grupo espiritual encarregado das atividades da casa, que não conseguisse estabelecer sintonia com o grupo no mundo físico, dificilmente nós teríamos trabalhos estruturados na casa de oração. Porque tudo seria motivo para não realizar. Qualquer empecilho, qualquer dificuldade. Percebem a diferença?
Então, vai haver afinidade e logo depois da afinidade vai se estabelecer, então, a sintonia entre os envolvidos no trabalho. Estamos bem até aqui? Qualquer dúvida, podem lançar aí no chat, que está disponível enquanto a gente faz aqui a transmissão. E aqui a gente tem um exemplo, um conceito de André Luiz, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele menciona, então, os laços de afinidade e sintonia em torno da prática mediúnica. Olha o que diz. E, na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Observe que forças aqui não estão associadas ao bem ou ao mal proceder. São forças. Todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Olha quanta informação nós temos aqui. Temos a informação sobre os instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Ah, Diego, mas eu não sou médium. Você que está dizendo. Nessa concepção aqui, André Luiz está se referindo às construções de laços que nós nos permitimos estabelecer, independente de atuarmos enquanto médiuns. O fato só de estarmos encarnados e pensando e sentindo já nos permite estabelecer esses laços. E à medida que estabelecemos esses laços, então, podemos nos tornar instrumentos das forças positivas, quando pensamos o bem, vibramos o bem e fazemos o bem, ou das forças infelizes ou ignorantes, quando nos permitimos, então, nos escravizar por essas sombras, como ele mesmo diz. E estas sombras nada mais são do que ainda as práticas da revolta, da violência, da agressão, né? Manifestações primitivas, longe de serem manifestações do espírito já consciente. Então, por essa razão, as forças perturbadoras e deprimentes se fazem mais presentes no nosso dia a dia porque ainda estamos vibrando nesse campo de violência e de ignorância. Apesar de já conhecermos, isso não quer dizer que basta abrir o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo que a gente vai estabelecer contato com os espíritos superiores. Para além da leitura, é preciso haver movimentação sincera no nosso campo íntimo. E isso acontece como, Diego? No momento que nós estamos, por exemplo, como este agora, nos dedicando a um estudo relevante, não para nos tornarmos letrados em espiritismo, mas para compreendermos as nossas relações com o mundo espiritual. É pouco provável que ninguém daqui hoje saia sem considerar a que tipo de vibração está dando afinidade. Pode ter certeza, hoje a gente vai sair aqui pisando em ovos sobre as nossas práticas. E é normal, gente, porque nós já estamos na busca por práticas mais felizes. Nós já estamos na busca em construir laços de sintonia com espíritos em condições melhores, justamente para nos fortalecer e nos levar também a uma condição melhor. Certo? Então, falando em afinidade e em sintonia, dá para pensar em almas gêmeas? O que vem a ser almas gêmeas? Está lá também o Livro dos Espíritos, porque Kardec perguntou a esse respeito. Porque diversas doutrinas orientais mencionam a existência de almas que são interligadas ou que se complementam para promoverem as suas trajetórias de vida. Isso também está muito próximo do entendimento muito romântico a respeito das relações afetivas. Fulano e Beltrana se amam tanto, não é tanto que eles pensam da mesma forma, parece que são almas gêmeas mesmo. Quem nunca ouviu esse termo? Né? Então, essa expressão vem para caracterizar a existência de almas idênticas que
se interligam, que se entrelaçam nas suas trajetórias de vida. Enquanto doutrina espírita, o que é que nós temos a dizer sobre isso? Kardec perguntou aos espíritos. E aí, o que Kardec recebeu a título de conhecimento é de que cada espírito é único na criação. Portanto, a ideia de existirem espíritos ou almas divididas ou idênticas não pode prosperar diante do conhecimento trazido pelo Espiritismo. Por quê, Diego? Por uma razão muito simples. A criação estabelece, a sua vontade, a inteligência suprema, o nosso Deus estabelece a sua vontade ao criar à sua semelhança todos os princípios inteligentes passíveis de evoluírem, de progredirem, de estabelecerem as suas jornadas. E apesar de, eventualmente, nós encontrarmos pessoas que façam as mesmas escolhas, a forma como cada um reage a essas escolhas é completamente diferente. Portanto, nós somos iguais em essência. Não é? Que essência, Diego? Em essência, em relação à nossa filiação divina. Somos todos portadores das perfeições presentes no Pai. Todos somos passíveis de nos tornarmos perfeitos relativamente em relação a Deus. No entanto, cada um de nós encontra em si uma essência que se manifesta, um aprendizado, um entendimento, uma forma de sentir, de viver completamente diferente uns dos outros. E a maravilha da criação está exatamente em sermos tão diferentes buscando o mesmo caminho. Ah, Diego, mas não seria mais fácil se todo mundo fosse igual? Seria mais chato, com certeza. Porque só teríamos uma forma de ver a vida. E, no entanto, apesar de querermos a mesma coisa, o que nos permite cada um de nós alcançar ou auxiliar uns aos outros é contribuir no outro com a nossa peculiaridade na forma de ver a vida, na forma de progredir, de alcançar o nosso aprendizado e de caminhar para Deus. O caminho para Deus talvez seja um, mas a forma como cada um vai caminhar é de cada um. Portanto, aqui também vale para que a gente reflita em relação a Jesus. Quando nós trazemos o conceito de Jesus como modelo e guia para a humanidade, é muito comum que as pessoas pensem que o tal do modelo deve ser a referência para nós nos tornarmos cópias de Jesus. E sofremos muitas vezes porque não alcançamos esse padrão de perfeição presente em Jesus. Primeiro, porque não estamos no mesmo estágio evolutivo que o Cristo. Segundo, porque nós não somos Jesus. Jesus, assim como nós, é único. Por isso que ele é modelo, né? Por isso que ele é uma referência maior. O nosso caminho não é nos tornarmos várias cópias de Jesus, mas sim vários espíritos que, tomando Jesus por referência, promoveram o seu progresso moral. Conseguem perceber a diferença? E por que que ele é o guia? Porque por já ter caminhado o caminho que nós estamos travando para a perfeição, ele sabe dos empecilhos e dos enfrentamentos que a gente vai ter ao longo dessa trajetória. Neste mundo em que ele próprio auxiliou a construção, ele sabe exatamente o que encontrar. Por isso que ele nos guia, nos orienta sobre como nos comportarmos. Mas a vivência do amor, da paciência, da tolerância, do perdão, longe das práticas de Jesus, serão vividos por cada um de nós de maneiras completamente distintas. Então, o universo é complexo, porque complexas são as criaturas e os elementos criados por Deus. Então, a gente não pode esperar a igualdade ou a situação, não é, de identidade
não é nem de identidade, ou a postura idêntica de uns dos outros, que nem sempre os sentimentos serão iguais, ok? Então, esse conhecimento de almas gêmeas para o Espiritismo realmente não se compreende por essas razões. Então, aquilo que a gente chama de almas gêmeas, na verdade, são espíritos muito afins, muito afinados em seus propósitos, mas que jamais se tornarão um só. Então, só para lembrar, o final da novela A Viagem, aquilo, conforme a doutrina espírita, não existe. Lembram que Diná e Otávio viraram uma luz única? Não. São duas luzes que podem brilhar juntas, mas jamais se fundirão umas nas outras. Até porque, amigos, nós não nos tornaremos um só com o Pai. O nosso caminhar para Deus não é para entrar em Deus. Nós já estamos em Deus. Mas é fazer a nossa parte, conforme as nossas possibilidades, dentro da criação divina. Certo? Então, por isso, aqui, por último, a gente tem a referência, mais uma vez, do Mestre. Nem todos os que dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus nos mostra quais são as vontades do Pai, mas de que forma cada um faz, compete a cada um de nós. E é nessa proposta de fazer a vontade de Deus que a gente vai encontrando a identificação e a afinidade com os espíritos superiores responsáveis por este trabalho. E é assim que a gente ingressa no reino, inclusive encarnados. Então, a mensagem que fica dessa dinâmica aqui de hoje, desse trabalho de hoje, é de que na vida no mundo espiritual, os laços de simpatia se basearão exatamente na identidade estabelecida pela afinidade. Quando houver antipatia, não quer dizer que são espíritos antipáticos naquele jargão popular que a gente tem por antipatia, não. Mas é exatamente espíritos que ainda não conseguem encontrar laços de afinidade e que, portanto, não podem estabelecer essa sintonia. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as informações sobre as questões que tratam de espíritos inimigos, que podem vir a se encontrar no mundo espiritual e que podem estabelecer, sim, a sintonia se as motivações que os levaram a se tornarem inimigos forem puramente materiais. Uma vez desencarnados, a matéria deixa de ser a referência principal desses espíritos. Portanto, serão eles próprios, uns diante dos outros, espíritos. E que assim podem estabelecer, sim, esses novos laços de afinidade e estabelecerem também a simpatia entre eles. Ok? Portanto, antipatia aqui no Livro dos Espíritos a gente não vai encontrar da forma como a gente pensa que antipatia é. Normalmente a gente pensa que ser antipático não gostei de fulano, né? Tenho antipatia gratuita por fulano. O que você está querendo dizer, não é que os laços de afetividade ainda não foram construídos. Aí depois de um tempo você volta e diz a fulano, poxa fulano, logo que eu lhe conheci, eu não conseguia olhar para sua cara, eu tinha uma antipatia gratuita, mas hoje nada disso persiste. Por quê? Porque o que estabelecia rejeições ainda era a ausência de construções de afinidade. Na medida em que se descobrem as afinidades, né, os gostos parecidos, as semelhanças na forma de pensar, se abre campo, então, para que os espíritos se aproximem. Nosso programa hoje é um programa, de fato, mais curto, por essa razão que a gente não está levando tanto tempo aqui na conversa. Mas eu vou reservar aqui no chat, na transmissão, um tempo para que a gente possa conversar um pouco mais e interagir no bate-papo. Eu espero realmente que vocês possam estar no bate-papo até o final, para que a gente possa desenvolver um pouco mais essa conversa. Do contrário, a gente mantém as discussões lá no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando também que após aqui a transmissão, vai ter mais um vídeo para ser assistido para fechar essa nossa conversa. Tá ok? Vou fazer a prece, de qualquer forma, para que nós possamos, então,
Agradecer ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade, pela paz com que transcorreu o nosso encontro, pelo aprendizado e, sobretudo, pela nossa perseverança em nos mantermos, apesar das dificuldades, buscando a reunião contigo, com os teus ensinamentos e com os trabalhadores do mundo espiritual da nossa casa. Que possamos, cada um de nós, fazer as reflexões necessárias e assim continuarmos, nesses tempos tão difíceis, a nos mantermos minimamente em equilíbrio para continuarmos com as nossas trajetórias e com os nossos aprendizados. Abençoa, Mestre e amigo Jesus, a todos os nossos amigos que não puderam estar conosco neste momento, aqueles que se encontram afastados do nosso grupo de estudo. E te rogamos ainda, Senhor, por todas as mentes encarnadas e desencarnadas, envolvidas nas pesquisas, nos estudos e nas descobertas em torno de uma solução para esse estado de pandemia que enfrentamos. Envolve a estes cientistas, estes seres inteligentes, os governantes e as autoridades responsáveis pela condução desse problema. E que em teu nome e em nome de Deus possamos dar por encerrado o nosso encontro de hoje, rogando, Senhor, a tua divina presença em nossos corações. Muita paz para todos. Que assim seja. E assim eu vou deixar, por último aqui, alguns minutos para que a gente possa conversar. Tá ok? Um abraço a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre. E até o nosso próximo encontro.